Fala, minha tropinha, tranquilidade? Vamos para mais um vídeo de trading nessa nossa saga de aprendizado. Eu já tô aqui na terceira semana mergulhando nos estudos, focado em evoluir para trazer o máximo aqui de aprendizado para vocês. Para quem não sabe, eu sou apenas um aprendiz, por enquanto, e o objetivo é crescermos juntos nessa caminhada. E bora pro gráfico. E mano, o vídeo já começa assim, no meio da operação. Porque, mano, meu OBS deu uns problemas na captura de tela da Bybit. Várias partes ficaram com a tela escura, mas deu para salvar algumas partes boas e tirar uma lição disso. Olhando agora para o começo, vou explicar para vocês por que eu abri esse short. Short, para quem não sabe, é quando a gente aposta na queda. No caso, eu apostei aqui que ia continuar caindo, tá? E long é quando vai para cima. O preço ficou um tempão brigando aqui nessa faixa branca, marcada como fundo, sem força nenhuma para subir. Vemos o Bitcoin abaixo da média amarela, que é o nosso EMA. Para quem não sabe o que é, eu já falei do EMA aqui. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, tanto short quanto vídeo longo, que já rolou algumas coisas interessantes para você ficar por dentro, tá bom? Percebe que às vezes que tentou subir deixou um pavio de rejeição de cima para baixo, como se fosse uma martelada? Esse aí é o volume de venda que estava ganhando dos compradores. No caso, tinha mais gente vendendo do que comprando. E muito mais gente, porque se for ver o volume, estrutura clara de baixa no gráfico dos 5 minutos, então meti marcha no short. Esperando a continuação da queda, eu coloquei um stop loss, cara, bem lá em cima, bem protegido. Talvez protegido até demais. Eu não sei se precisava de tanto. E coloquei também uma ordem de venda ali embaixo, já programado, caso encoste ali, vendo automaticamente 50% da minha posição. Eu marquei ali porque, como vocês podem ver, é logo acima de um fundo, onde encostou e mostrou resistência, fazendo o preço subir até o ponto onde a gente se encontra agora. Então, como eu acreditei na continuação da queda, e que isso tenha sido só um respiro, eu imaginei que chegaria ali novamente, e de repente até passasse dali. Mas, já deixei programado ali no primeiro ponto de venda, caso chegue lá. Até o momento, ainda não ficou abaixo do EMA o preço, mas eu confio na tendência de baixo que o mercado vinha formando. Agora sim, olha o tamanho do volume que rompeu o EMA. Cara, ali foi decretada a continuação da tendência de baixa. Apesar dessa segunda vela ter um pavio de defesa dos compradores, se for olhar o volume, não chegou nem perto do que foi o volume dos vendedores empurrando o preço para baixo. Então, mano, fiquei tranquilo e segui o clima. Minha ordem lá embaixo, stop loss nem na tela aparecia mais, estava super suave nessa operação. E, mano, atenção nessa parte aqui, porque o OBS me deu uma zaralhada. Preço atual, 65.900. Minha ordem de venda tá ali bonitinha. Tudo bem. Até que, pum, 65.200. Cara, o preço lambeu a nossa ordem com gosto. E digo mais, não só uma, duas. Porque quando na minha primeira, eu coloquei mais uma. As duas ordens com 50% da posição. Aqui, quando eu percebi que o OBS tinha me zaralhado, eu mostrei no histórico para vocês verem as duas ordens sendo realizadas. E repara só nisso aqui. Taxa. Mano, gastei 75 dólares só para abrir. Só para abrir o short foi 75 dólares. Na primeira ordem de venda, foi 37 dólares. Na segunda, como eu tinha uma posição menor do que quando eu comecei, foi 18 dólares. Cara, se eu fecho isso no manual sem usar a ordem, nossa, ia ser muito mais caro. Então, já fica a dica aí. Sempre tente usar limite de ordem, que é o famoso compra e venda programado. Mano, a taxa é muito mais barata do que vender diretamente no preço do mercado. E como podem ver, as taxas são violentas, dependendo da quantidade que você está operando também, né? E voltando pro gráfico, coloquei mais uma ordem de venda, abaixei bastante meu stop loss, como vocês podem ver que está logo aqui. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque se o mercado dá uma de louco, coisa que acontece com frequência, e do nada sair subindo desgovernadamente, caralho, quase que não sai, mané. Pega meu stop loss ali e eu não perco nada do que eu já vendi. E ainda vou lucrar mais um pouco. Porque eu ajustei o stop loss não para sair com o que eu já ganhei. Eu coloquei ele para sair ganhando mais um pouco ainda. Porque mesmo vendendo duas vezes nesse preço atual, se eu vendo agora nesse momento, já tenho mais uma quantidade boa de lucro. Mas seguindo a confiança, e já estava positivo mesmo, o planejamento foi traçado, deixei rolar. Deixei a ordem de venda lá, próximo de um fundo histórico do Bitcoin, que é onde eu imaginava que iria tocar. E quando eu vi que estava resistindo bem aqui nessa faixa, eu olhei para o passado e vi que já teve uma resistência ali. Marquei para ficar ciente que pode ter achado um fundo, fui dar um confere no meu stop loss. Se olharem bem, vão ver que mesmo se pegar o stop loss eu ainda lucro, então deixei do jeito que estava. E mano, depois de muita enrolação, compradores ganharam fôlego.
Mano, nada só cai, nada só sobe. O preço subiu até, finalmente, pegar o stop loss. Cara, fiz 3 vendas boas durante a descida, incluindo os stop loss. Se eu tivesse vendido tudo na primeira oportunidade, teria lucrado muito menos. E ficaria ainda com aquele sentimento de que, cara, poderia ter ganho mais, aquele gostinho na boca que não é nada legal. Vender parcialmente me deu essa tranquilidade. Mas, cara, lembre, nada é 100%. Aqui nós trabalhamos com probabilidade. Nós não devemos nada. Aqui, lemos gráfico. O que o gráfico está falando, o que a gente tem que fazer. Tem que tomar cuidado com a armadilha o tempo todo. Tem muita armadilha. E é isso, tropa. Mais um vídeo explicando minha lógica de entradas e saídas, mostrando um pouco do meu pensamento, do que eu venho aprendendo. Espero que vocês estejam gostando da saga. Se tiver alguma dúvida, lança nos comentários. Deixa o like, dá aquela moral aí. E tamo junto, topinha. Até a próxima.